Então, professor Romário Rodrigues, gostaria que você passasse aí para os telespectadores, para aqueles que estão nos assistindo agora, para aqueles que assistirão posteriormente, né? Nós somos gratos desde já, né? Algumas dicas, né, para estudar a Bíblia. Talvez alguém esteja aqui nesta live, esteja iniciando ainda na fé. Quais são algumas dicas gerais para estudarmos a palavra do Senhor? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que nós, como cristãos, precisamos ser estudiosos da palavra de Deus. Isso independe se nós somos pregadores, ensinadores, pastores, líderes, isso independe. O estudo da palavra de Deus é uma disciplina espiritual que deve ser praticada por todos os cristãos. É impossível nós termos um relacionamento profundo com Deus sem o exame sincero e diário das Escrituras. Por meio das Escrituras, nós nos relacionamos profundamente com Deus. Isso é importante nós destacarmos aqui. Não há sobrevivência, não há vida cristã sem a meditação das Escrituras, sem a meditação na palavra de Deus. E nós vamos passar aqui alguns conceitos básicos, que talvez alguns deles até você já tenha colocado em prática, e louvamos a Deus por isso. Em primeiro lugar, nós precisamos estudar a palavra de Deus com propósito. Precisamos entender que ela é a palavra de Deus, que Deus fala conosco através da sua palavra, que ao estudarmos a palavra, Deus fala aos nossos corações, nós somos edificados, nós aprendemos valores que devem ser aplicados nas nossas vidas. Então, precisamos estudar a Bíblia com propósito. Propósito de ouvir Deus, de obedecer a Deus, de permitir que a palavra de Deus transforme o nosso caráter diariamente. A Bíblia ela tem tudo, exatamente tudo o que nós precisamos. Para a vida espiritual, para a vida conjugal, para a vida familiar, para a vida ministerial, para todos os aspectos da vida humana. Ela é indispensável para as nossas vidas. Em primeiro lugar, propósito. Ler a Bíblia com foco, com objetivo e sem desistir. Em segundo lugar, eu diria que é importante nós lermos a Bíblia diariamente. Ela precisa ser estudada diariamente. Precisa ser uma disciplina praticada todos os dias. Não só por uma questão de hábito, mas por uma questão de necessidade espiritual. Em segundo lugar, é importante que quando você for estudar a palavra de Deus, tenha mais de uma tradução da Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu estou usando aqui a João Ferreira de Almeida, a revista e corrigida, a famosa ARC. Então você talvez poderia ter uma outra tradução, por exemplo, a NAA, Nova Almeida Atualizada, para que auxilie na sua compreensão das Escrituras. Então, ter mais de uma tradução é uma boa recomendação. Pelo menos 3 traduções, quem sabe a ACF, a Revista Corrigida e a NAA, para que você possa comparar termos, expressões, versículos, passagens. Isso facilita bastante. Outra dica, tenha um bom dicionário bíblico. Muitas expressões bíblicas são desconhecidas no nosso contexto. A Bíblia foi escrita em outro contexto, em uma outra realidade. Só o Novo Testamento foi escrito há quase 2000 anos. Então nós precisamos contextualizar, entender dentro do nosso contexto os termos bíblicos. Tem bons dicionários, tem, por exemplo, o dicionário bíblico Wycliffe, que é excelente, é uma verdadeira enciclopédia que vai te auxiliar. Outra dica é que você leia fazendo anotações. Isso mesmo, a nossa memória ela é falha. A nossa mente não guarda tudo que nós lemos. Então, vá anotando. Tenha um caderno só para isso. Só para anotações bíblicas. E ali você vai anotando aquilo que te chamou mais atenção, aquilo que te despertou em algum sentido. Então, fazer anotações é importantíssimo. Outra dica. Leia mais de uma vez versículos ou capítulos que não lhe ficou muito claro. Isso mesmo. Nós não podemos, em nome da pressa de terminar a leitura anual, atropelar os versículos e as passagens bíblicas, tá? Nós precisamos ler com calma, com tranquilidade. Mais importante do que terminar em alta velocidade a leitura bíblica é nós lermos e entendermos aquilo que nós estamos lendo. Se for necessário ler mais de uma vez, leia em voz alta, escute através de áudio, mas desde que aquilo fique o máximo possível fixo na sua mente e assim vai ajudar com certeza na sua compreensão. Outra dica é, tenha uma boa Bíblia de estudo.
Isso vai lhe ajudar demais. Nós sempre precisaremos aprender com os outros, tá? Independente do seu tempo de ministério, de caminhada, nós sempre estaremos aprendendo com os outros. Se você, por exemplo, é de uma igreja pentecostal, eu te indico a Bíblia de Estudo Pentecostal, uma excelente Bíblia, uma Bíblia que vai com certeza lhe auxiliar. Eu já tenho a pentecostal, você pode comprar, por exemplo, a Bíblia de Estudo Expositor, que é excelente, uma fácil compreensão, ele trabalha de uma forma expositiva. Temos também a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto, que é excelente, uma ferramenta extraordinária, que vai também lhe auxiliar. Eu também lhe indico materiais auxiliares, como, por exemplo, um bom comentário bíblico. É importante, o comentário bíblico ele vai trazer as explicações dos termos, das expressões, dos versículos. É uma ferramenta também importantíssima. Outra ferramenta importante, Atlas Bíblico. Um atlas bíblico vai te ajudar bastante a compreender a geografia, a história e várias outras situações que estão ligadas ao contexto geográfico. Então, são ferramentas que vai nos auxiliar. Se nós tomarmos essas medidas e usarmos essas ferramentas, com certeza a nossa compreensão bíblica ela vai melhorar. E nunca esquecendo, em primeiro lugar, de lermos a Bíblia em oração. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Nós precisamos, antes de iniciarmos a leitura bíblica, orarmos, estarmos em oração durante a leitura e sempre encerrarmos com oração. Apenas um outro detalhe. Faça perguntas ao texto. João 11, a partir do verso 25, vai falar sobre, vai narrar aquela cena em que Jesus chora. Comece a fazer pergunta para o texto. Por que Jesus chorou? Quem estava com Cristo quando ele chorou? O que levou Jesus a chorar? Em que cidade Jesus chorou? Tá? Que lições eu posso tirar a partir desse choro de Cristo? Comece a fazer perguntas para o texto. Isso com certeza vai também lhe auxiliar. São algumas dicas e no decorrer da live nós vamos estar dando outras dicas para que você estude a palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, qualquer dúvida, os irmãos podem deixar aí na caixinha de perguntas, pode deixar no seu comentário, nós estaremos aqui de olho no seu comentário. E uma coisa que ainda iremos falar nessa live, uma pergunta que nós recebemos muito aqui na página, né, acerca de como preparar um sermão, né, com introdução, desenvolvimento, conclusão, né, aplicação. Então, irmãos, ainda nesta live, nós iremos, né, mencionar dicas para você ter um sermão em mãos, para você estar preparado para pregar a palavra de Deus, para você ensinar a palavra de Deus, e com certeza será uma bênção. Agora, professor Romário, às vezes a gente vê pessoas pregando, ensinando, citando vários versículos, né, de cor, né? Quais são as dicas para que as pessoas possam decorar versículos bíblicos, passagens bíblicas? Tem algumas técnicas para isso? Existem algumas técnicas. Muitas pessoas têm uma tendência de achar que todas as pessoas que têm facilidade para decorar versículos bíblicos se trata de um dom, tá? E nem sempre, meus irmãos. Geralmente são técnicas. Eu quero confessar aqui, irmão Robson, que eu tenho dificuldade para decorar versículos bíblicos. Então, em primeiro lugar, a gente se apoia na graça de Deus, tá? E, mediante a graça de Deus, o próprio Deus, ele nos dá estratégias. Ele nos dá meios para que a gente possa guardar, decorar os versículos bíblicos. Não só decorar para que a gente... eu decorei 100 versículos bíblicos, 1000 versículos bíblicos. Não, mas decorar para aprender, para guardar e também para colocarmos em prática, por exemplo, em uma pregação. Nós vemos que algumas pessoas, durante uma pregação, elas citam 30, 40 passagens bíblicas com facilidade. E às vezes até citam o versículo inteiro, João 3,16, João 14, versículo 1. Então, existem algumas técnicas, tá? Eu, por exemplo, uso uma técnica que me ajuda bastante. Essa técnica é conhecida como a técnica da associação. O que é a técnica da associação? Vamos supor que eu quero decorar a passagem bíblica, o capítulo e o versículo, não o conteúdo em si. Eu quero decorar o capítulo e o versículo, tá? Eu vou pegar dois números que me sejam conhecidos. Por exemplo, eu vou pegar a idade dos meus dois filhos. Eu tenho um filho com 5 anos de idade e uma filha com 6 anos de idade. Vamos supor que eu quero decorar 1 aos Coríntios, capítulo
5, versículo 6. Eu vou associar o capítulo à idade do meu filho e o versículo à idade da minha filha. Então, para que você decore determinado capítulo, determinado versículo, você precisa associar com números que já é conhecido. Isso acontece também com nomes da Bíblia, nome de lugar, nome de pessoas que você quer decorar. Você associa com coisas ou pessoas que você já conhece do seu cotidiano. Essa é uma metodologia que funciona muito bem. Outra dica para você decorar os versículos bíblicos é você transcrever. Isso mesmo. Pegue João 3,16 e escreva ele pelo menos 5 vezes no papel. Eu te garanto que a sua capacidade de decorar não só os números, mas o conteúdo do versículo vai aumentar em, no mínimo, umas 50, 60, tem pessoas que chegam até 80 vezes mais essa capacidade de decorar. Outra dica é ler em voz alta. Isso mesmo, para que você mesmo ouça o versículo que você leu. Essa é uma técnica que também ajuda. Outra dica importante é você ler o versículo, vamos supor, vamos pegar João 3,16, que é um versículo clássico, bem conhecido. Você lê esse versículo algumas vezes em voz alta, tá? Depois você fecha a Bíblia e tenta recitar o versículo sem consultar na palavra de Deus. Mas você não pode desistir logo, você tem que insistir, tem que tentar, tem que colocar o cérebro para exercitar. O problema é que às vezes nós temos preguiça de exercitar, nós temos preguiça de colocar o cérebro para funcionar. E ele precisa, o nosso cérebro, ele pode ser educado, ele precisa ser estimulado, instigado, tá? Esse é um método também que vai te ajudar bastante. Então, só algumas dicas. Existem outras. Inclusive, lá na página do Apregoando a Bíblia, nós temos várias dicas, tá, mais detalhadas sobre como nós podemos decorar versículos bíblicos. Então, use a técnica da associação, tá? Transcreva, escreva um versículo pelo menos 3, 4 vezes em um papel, leia em voz alta pelo menos umas 3 vezes para que você ouça o versículo bíblico. Isso com certeza esses são com certeza alguns meios que vai te ajudar a decorar os versículos bíblicos. Algumas pessoas têm mais facilidade de adotar um método, outras têm mais facilidade de adotar outros métodos. O importante é que você teste todos os métodos. O mais importante de tudo é que você não desista. Muita gente pensa que não é importante decorar versículo bíblico. É sim importante. Através do ato de decorar, pode vir o aprendizado, a aplicação na nossa vida e também a citação na hora da pregação. A Bíblia diz que o Espírito, Jesus diz que o Espírito nos lembraria daquilo que ele nos ensinou. Então, se Jesus não nos ensinou, nós precisamos aprender. Eu não posso citar algo que eu não li. Eu não posso ser lembrado de algo que eu não ouvi, que eu não aprendi. Então, eu preciso aprender para que o Espírito Santo me lembre na hora da pregação. E é maravilhoso como ele realmente lembra. Você se prepara, teoricamente você não guardou tudo, na prática muitas das vezes acabamos não guardando tudo, mas se você leu, se você viu, se você dedicou o tempo estudando o texto, na hora da mensagem o Espírito Santo te lembra de uma forma extraordinária. Mas para que ele haja de forma extraordinária, eu preciso fazer aquilo que é ordinário, ou seja, estudar a palavra de Deus. Glória a Deus, é verdade. Precisamos estar em constante busca, né, de saber mais da palavra de Deus, de querer aprender mais do Senhor. Você que é pregador, que é ensinador, você que é um obreiro, com certeza, essa live está sendo muito importante para as nossas vidas. Eu quero saudar alguns irmãos que estão conosco aqui na live, né, estão nos honrando, né, com a sua presença aqui conosco. Está conosco a irmã Geisa, né, o irmão Mateus Nunes, Devino Souza, nosso irmão Reginaldo, nosso irmão Wesley Rodolfo, né? Forte abraço para o irmão Anderson Silva, também conosco a Brenda Nascimento, vários irmãos conosco, Andréia Ferreira, nosso irmão Leonardo Gonçalves está conosco, pastor Eric Magalhães, Ednei Faedo, né? Liana Oliveira, Jefferson Silva, irmã Vivian, irmãos, vários irmãos aqui conosco. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Então, continue conosco, que até o fim dessa live, grandes coisas iremos aprender aqui e você não irá se arrepender
de ter permanecido conosco. Se você quiser, você pode estar curtindo essa live, né? Envie para um amigo seu que é pregador da palavra de Deus, que é ensinador. Compartilhe essa live, né? Alcance outras vidas, seja um canal de Deus nessa noite para abençoar outras vidas. Agora, professor Romário Rodrigues, agora esse aqui é o medo de quase todos. Quando se fala em pregar, né, principalmente pregar na igreja, no culto, numa cruzada, pregar, né, para um público, né, sempre há aquele friozinho na barriga, aquele medo de se expor, né, que, na verdade, todos nós temos, né, aquele receio, aquela responsabilidade, né, em pregar a palavra de Deus, aquele friozinho na barriga. Mas nós precisamos controlar para que esse medo não atrapalhe a exposição da Bíblia. Porque às vezes a pessoa, né, ela estudou, ela preparou, ela orou, ela jejuou, mas quando chega na hora de pregar, de expor, de ensinar a palavra de Deus, o medo de estar ali na frente de várias pessoas pode impedir, né, que o seu sermão, que a sua mensagem seja bem explícita, né? Então, eu gostaria que o professor nos desse, né, algumas dicas para as pessoas poderem perder o medo, né, de estar ali em público, perder o medo de pregar para várias pessoas. Quais são dicas, né, para essas pessoas? Olha, irmão Robson, é muito importante essa pergunta, porque assim, eu conheço pessoas que, infelizmente, não estão exercendo o seu ministério ou estão tendo muita dificuldade no exercício, justamente por essa dificuldade de falar em público. E este não é um caso isolado. Uma pesquisa feita na Inglaterra, avaliando várias pessoas por vários anos em vários países, detectou que o maior medo do ser humano é o medo de falar em público. Olha só que interessante. Venceu medos, por exemplo, como o medo de perder um familiar. O medo da morte. Só para os irmãos terem uma ideia de que esse não é um caso isolado. Tá? É uma situação que acomete várias pessoas. É importante dizer também que o medo é um sentimento inerente à natureza humana. É algo que Deus coloca no ser humano, mas precisamos ter cuidado. Porque se por um lado o medo ele tem aspectos positivos, por outro também, se nós não administrarmos bem, ele tem aspectos negativos. Tá? O medo temperado, ele pode nos prevenir, por exemplo, contra a autoconfiança exagerada. Tá? Mas, por outro lado, o medo exagerado, ele pode neutralizar, paralisar literalmente uma pessoa ministerialmente. Não só ministerialmente, mas também nas relações interpessoais. Então, todos nós temos algum tipo de medo. E é necessário, é fundamental que nós tenhamos medo. Agora, esse medo ele precisa ser equilibrado. Ele precisa ser gerenciado. E é aí que nós precisamos administrar bem. Mas como perder o medo de falar em público? Tá? Em primeiro lugar, nós precisamos investigar se uma pessoa, se o irmão que está nos assistindo ou que vai nos assistir, tem medo de falar em público, ele precisa primeiro investigar se não é uma questão psicológica ligado a algum fator de trauma do seu passado. Isso acontece. Muitas pessoas, por exemplo, quando vai apresentar um trabalho na escola e não se sai bem, ela recebe uma vaia, as pessoas começam a rir, a menosprezar, a zombar, e aquela pessoa sofre bullying por aquela experiência negativa que ela passou. E o ser humano ele tem um hábito de gerar crenças negativas a partir de experiências ruins. Tá? Tem pessoas que têm uma experiência negativa no namoro, que ela pensa que todo namoro vai ser assim, desta forma, ela não se aventura em procurar novos relacionamentos. Então, tem pessoas que hoje não conseguem pregar, porque todas as vezes que ela se imagina diante de um púlpito, ela lembra da experiência lá na escola. Ela lembra da vaia que ela tomou, do tremor que se acometeu, do nervosismo que ela foi acometida. Então, automaticamente, o seu cérebro, como mecanismo de defesa, ele diz, não, você não pode ir.
Porque lá as pessoas vão rir de você se você errar. Da mesma forma como aconteceu na escola. Então, em primeiro lugar, eu preciso investigar se não tem um fator psicológico aí. Se não há um trauma lá no passado que eu experimentei que pode estar causando esse bloqueio para que eu tenha facilidade de falar em público. Em segundo lugar, eu digo para os queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo que nós precisamos dominar o conteúdo. Preste atenção, dominar o conteúdo não quer dizer que nós sabemos tudo sobre o conteúdo. Não, não, ninguém sabe tudo sobre a Bíblia, só Deus, tá? Nós temos capacidade de descobrir a partir daquilo que Deus nos revelou. E mesmo que está revelado, muitas coisas nós não sabemos, nós não temos explicações. Quando eu falo de domínio do conteúdo, estou falando do preparo. Uma das coisas que causa medo de falar em público é justamente o medo de errarmos na administração. É o medo de não darmos conta do recado, é o medo de não sabermos contar a história, expor o texto. Então, quanto mais preparado um pregador tiver, um ensinador tiver, menos dificuldade ele vai ter de desenvolver o seu sermão, o seu estudo, a sua exposição. Quanto mais preparo a pessoa tiver, mais segurança ela vai ter, tá? Mais segurança ela vai ter, mais segura ela vai se sentir. Tá? Até porque a Bíblia não é um material nosso. Nós não vamos falar de algo que eu produzi, mas vamos falar da palavra de Deus. E essa responsabilidade, às vezes nós lidamos com ela de uma forma exagerada. Tá? É claro que eu preciso ter responsabilidade, ter pudor, ter zelo na interpretação e na exposição, mas eu não posso deixar que esse zelo, esse suposto zelo, se torne uma barreira para que eu pregue ou ensine a palavra de Deus. Então, conheça o conteúdo. Quanto mais você conhecer, ler, estudar, pesquisar, mais seguro você se sentirá. Outra coisa que impede muitas pessoas, e aqui não estamos apontando para ninguém, é que muitas pessoas elas têm dificuldade de ser elas mesmas. Tá? Há um pastor que ele diz que Deus nos criou originais, mas nós vivemos buscando ser cópias. Então, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, seja você mesmo. Deus me usa da minha forma, do meu estilo de voz, no meu estilo linguístico. Deus usa os morrovos também no seu tom de voz, no seu estilo linguístico, na sua forma de pregar. Deus usa cada um da sua forma, tá? Com a sua essência. Porque muitos, na hora de elaborar um sermão, ele imagina um pregador famoso, ensinador famoso, aí ele acha que ele precisa agir como aquele. Porque se ele não agir como aquele pregador que o encanta, aquele ensinador que o encanta ou faz abrir a boca, ele não está agindo corretamente. Não, é óbvio que nós temos o que aprender com os outros, mas eu não preciso pegar a forma do outro. Deus tem uma forma para cada um de nós, então precisamos ter cuidado. Outra coisa que impede as pessoas de pregarem, de exporem publicamente, é a autocomparação negativa. Isso é perigosíssimo. Geralmente nós temos a primeira oportunidade para pregar em uma denominação, em uma igreja, e aí nós lembramos que naquela igreja tem um pastor que é extremamente preparado, tem um teólogo que é profundo, tem um irmão que é bacharel, aí eu começo a dizer, meu Deus, mas se eu falhar, eu pregando diante daquelas pessoas sábias, o que será de mim? Será que eles não vão me julgar? Será que o povo vai dar glória a Deus? Tá? E a gente começa a se autocomparar negativamente. Aí começa, irmãos, a acontecer uma guerra no nosso cérebro, tá? Uma guerra na nossa mente. Então, precisamos ter cuidado, tá? As pessoas que estarão lá estarão para nos apoiar, para orar pelas nossas vidas, tá? Então isso é muito importante. E por último, outra coisa que infelizmente bloqueia as pessoas na hora de falar em público, e eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo aqui, Deus vai falar com todos aqui agora, é o famoso branco. Quem nunca teve um branco, quem nunca deu um branco na hora de contar uma história, na hora de ensinar, na hora de cantar um hino, na hora de pregar? Meus irmãos, acontece com todos nós. Acontece com os maiores oradores da história. Aconteceu com eles. Não vai acontecer conosco? Todos nós estamos sujeitos, tá? Mas o branco, ele pode ser trabalhado, tá? Ele pode ser trabalhado. Não é um abismo, não é um bicho de sete cabeças. E eu, irmão Romário, por exemplo, eu levo o branco na esportiva, tá? Eu levo o branco na brincadeira, no humor. Porque, irmãos, nós temos dificuldade de aceitar coisas que são óbvias. Nós somos seres humanos. E como ser humano, nós somos falhos, nós não somos semideuses. E muitos que estão assistindo aqui essa live nessa noite estão sofrendo justamente porque perdeu essa capacidade de aceitar as suas próprias limitações. Nós somos seres humanos, nós estamos sofrendo por coisas que nós não conseguimos controlar, tá? Por coisas que são triviais do dia a dia.
como a nossa capacidade a possibilidade da falha. Então, o branco acontece, já aconteceu comigo. Bem rapidinho, uma certa feita, eu estava fazendo as apresentações da igreja, e a gente já estava no mês de janeiro, e eu apresentando as pessoas do mês de dezembro do ano de 2020. Quando eu percebi que a irmã Ana estava acenando para mim, e ela acenando que eu estava apresentando as pessoas do mês de dezembro e não de janeiro, eu percebi que eu tinha falhado, deu aquele branco, tá? E aí, o que eu falei para os irmãos? Eu falei, meus irmãos, eu gostei tanto do ano 2020 que eu ainda estou apresentando os visitantes do ano passado. E evento esportivo, e todo mundo riu. Então, o branco é algo que acontece, mas há uma forma de sair dele, sabe? De nós lidarmos com ele. Outra forma é o seguinte, é uma técnica básica. Se você sai da sala para a cozinha para buscar algo e você esquece, uma recomendação de vários estudiosos é você retornar na sala, porque quando você retorna na sala, a chance de você lembrar o que você foi buscar na cozinha aumenta significativamente, de uma forma bem significativa, aliás. Então, quando der um branco na cabeça, não fica triste, não deixe que o nervosismo te ataque, tá? Não comece a encarar nas pessoas, não comece não permita que o seu cérebro diga para você que as pessoas estão rindo de você. Não, lembre de algum ponto onde você parou. Isso mesmo. E geralmente, irmãos, uma porta para os brancos são os parênteses que nós abrimos nas pregações. E aqui nós precisamos ter muito cuidado. Eu sei de um pregador que estava pregando sobre o Cristo glorificado no capítulo 1 de Apocalipse. Aí, meus irmãos, ele pulou para o capítulo 6 e começou a falar dos cavalos. E ele abriu um parênteses tão grande que ele soltou esses cavalos e deu trabalho para pegar, tá? Então, assim, o branco geralmente ele surge em situações de parênteses, quando nós vamos dar um exemplo, quando nós vamos fazer uma analogia que é importantíssima na pregação, mas precisamos ter cuidado, porque senão a gente viaja tanto, que nós esquecemos do ponto que nós saímos. Então, uma dica deu um branco, tenta lembrar, não tem problema, baixa a cabeça ali, toma um copo d'água, respira fundo, pelo menos 3, 4 vezes, tá? As pessoas que estão ali estão orando por você, errar é humano, tá? Então, o branco é uma realidade. Eu não posso dizer para vocês aqui que não vai acontecer. Pode acontecer sim, mas que essa possibilidade não nos neutralize. Há uma forma de sair do branco. Nós precisamos manter a calma, manter a tranquilidade e vai dar tudo certo em nome de Jesus. São algumas dicas para que a gente perca esse medo. Não é perder o medo totalmente, como disse aqui o irmão Robson. Aquele friozinho no espinhaço, ele é bem-vindo. Porque a ausência total de medo gera autoconfiança exacerbada, exagerada. Eu orei, eu jejuei, eu tenho várias formações, eu sou doutor, eu me preparei. E o Espírito Santo fica onde? Tá? Então, o preparo não nos isenta da dependência do Espírito Santo. Precisamos ter cuidado com a autoconfiança superestimada. Precisamos ter equilíbrio. É isso aí. Com certeza. E esse medo, né, de falar em público, ele inicialmente é maior, né, professor? Inicialmente, a pessoa é nova convertida, nas suas primeiras oportunidades, né, ela vai ter aquele medo maior e, com certeza, com a prática, né, de estar ali falando em público, isso lhe trará maior tranquilidade, né, maior equilíbrio para estar ali, né, em frente a um público maior. Isso, com a prática também, ajuda, né? E o nosso irmão Leonardo, ele nos deu uma dica um tanto quanto importante, né? Que é de pregar o sermão a uma pessoa próxima, né? Chame sua esposa, né? Pregue o sermão para ela, fique diante do espelho, né? Pregue a sua palavra, né? E vai treinando, né? E vai trazendo aquele reconhecimento da sua palavra e fixando ainda mais, né, na sua mente, no seu coração, aquela palavra. Essa dica é importante, muito importante a dica do irmão Leonardo. E junto a essa dica, pode praticar. Eu já fiz isso, funciona, tá? Pregue para a esposa, pregue para os filhos, mas se comporte mesmo como se estivesse no culto. E outra dica também, irmão Robson, é começar pregando aos poucos, tá? Tem pessoas que na primeira mensagem ele quer pregar no culto de domingo à noite ou no culto de terça-feira, com mais pessoas, por 60 minutos. Não, comece aos poucos. Comece um culto no lar, que as denominações, muitas igrejas fazem, e ministre uma palavra de 5 minutos, de 10 minutos, e comece aos poucos, vá devagar.
tá? E com a prática, como disse o irmão Robson, Deus vai nos dando a habilidade. O importante é a gente não parar. Irmãos, guardem isso. Não só nas primeiras vezes. Aqui e acolá nós vamos falhar. Nós vamos errar um termo, vamos errar uma colocação, vamos esquecer um versículo que a gente ia citar. Mas isso é normal, em nome de Jesus. A cada dia nós vamos aperfeiçoando, pegando experiência. O importante é não parar, não desanimar. Eu não posso permitir que esses deslizes me paralisem ministerialmente. De jeito nenhum. É verdade. Teve um irmão aqui, professor, que fez uma pergunta, e eu não fixei no nome dele, mas ele disse assim, olha, que ele tem muita vergonha, né, de falar em público, e isso é de família. Nesses casos, essas dicas, com certeza, né, irão ajudar, né? Tem alguma dica especial para pessoas assim que vêm de uma família, de um histórico, né, de pessoas mais tímidas, mais recuadas, para que essa pessoa, né, que quer pegar a palavra de Deus, quer ensinar, possa, né, ensinar com mais segurança, né, enfim. Tem dicas, tem dicas. E eu tenho certeza que todos vocês vão acreditar. Eu sou de uma personalidade tímida, pode acreditar. Eu tive um professor que me deu aula há 3 anos, ele também era uma pessoa tímida, tá? E veio de uma família tímida, mas dava aula. Até vou citar um dele aqui, presbítero Anderson Roberto, não só um professor, mas um amigo, mas ministra aulas assim que são memoráveis. Aulas que não ficam só na nossa mente, mas que vai para o nosso coração. Então, assim como ele, eu também sou uma pessoa de uma personalidade tímida, mas que pela graça de Deus, Deus vai nos dando essa capacidade de ministrar, de falar e assim sucessivamente. Uma dica, em primeiro lugar, quando se trata de uma questão familiar, é uma questão de personalidade, timidez, é começar a pregar para pessoas que estão familiarizadas. Isso mesmo. A mesma dica que o irmão Leonardo deu aqui. Começa a pregar, tá? Para pessoas que são próximas, para irmãos, para amigos, para você mesmo. O seu cérebro vai entendendo que aquilo é uma prática normal, natural. E depois comece a pregar em ambientes que você se sente mais confortável. Onde é que você se sente mais confortável? Algumas pessoas é diante de pessoas desconhecidas. Outras pessoas se sentem mais confortável diante de pessoas conhecidas, tá? Então, treine, pratique. Esse treinamento, esse ato de praticar, vai fazendo com que o seu cérebro entenda que aquela prática ela é normal, ela é algo natural, é algo que pode fluir, tá, meus irmãos? Então, a timidez em si, ela não é uma barreira. Ela não é uma barreira, não é um empecilho, tá? Deus usa pessoas tímidas, assim como usa pessoas mais introspectivas, outras pessoas que são mais... tem uma abertura maior para a questão da comunicação. Então, independentemente do seu tipo psicológico, tá? Da sua personalidade, do seu temperamento, Deus vai lhe usar. Então, uma dica, meu irmão. Começa pregando para pessoas que você tem facilidade. Por exemplo, vocês já perceberam que tem pessoas que nós temos mais facilidade de falar alguns assuntos? Então, reúna essas pessoas que você tem mais facilidade, mais abertura. Então, comece a pregar, abra um texto da palavra de Deus, comece a pregar, faça culto doméstico, comece a praticar um culto doméstico, pregue para sua família. Então, vai exercitando, porque na medida que você for... Porque, em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver a capacidade de falar. Se você conseguir desenvolver a capacidade de se expressar diante das pessoas que você tem facilidade para se expressar, você já tem uma barreira quebrada. Então, esse será um passo gigantesco para que a outra barreira seja quebrada, que é a barreira que você precisa transpor, que é conseguir falar para pessoas fora do seu convívio, pessoas fora da sua intimidade. Um conselho também que eu dou, tem situações, irmãos, tem situações que às vezes devido ao histórico familiar, às vezes devido a situações do passado, ou até tipo psicológico, nós temos hoje especialistas. Nós temos psicopedagogos, nós temos psicólogos, aliás, são pessoas que são usadas por Deus, nós temos até psicólogos cristãos, pessoas que com certeza podem trabalhar essa questão, porque a timidez, por natureza, algo intrínseco ao ser humano, tá? É comum. Mas tem alguns tipos de timidez, algumas manifestações de timidez, que elas não são questões genéticas, tá? Não são questões herdadas, são situações, tá?
que acontecem posteriormente nas nossas vidas e que nos leva a esse bloqueio. Então, quando nós passamos por um especialista, isso aqui é altamente recomendável, ele pode nos encaminhar, pode estar nos orientando, pode estar investigando se não há alguma outra situação que eu ainda não consegui identificar que esteja me barrando, tá? Que esteja impedindo com que eu consiga expressar. Então, comece em casa, treine, pregue para a esposa, faça cultos domésticos, aí você vai aos poucos angariando prática. Pede a oportunidade para o pastor no culto doméstico para você dar uma saudação de 5 minutos, depois em um outro culto, em uma outra oportunidade, um culto de evangelismo, e assim sucessivamente. Quanto mais praticar, quanto mais você for praticando, exercitando, mais você vai tendo habilidade, tá? E não é que você vai deixar de ser tímido, não é que você vai perder a timidez, mas você vai conseguindo manter esse relacionamento entre a timidez e a capacidade de falar em público. Mas ao longo dessa live nós vamos dar outras dicas para você que é tímido, tendo um histórico familiar. Mas eu tenho certeza que aí na sua família, você que é tímido, assim como eu tenho uma natureza, uma personalidade tímida, há situações que você tem mais facilidade de falar. Tem ou não tem? Outro detalhe, tem assuntos que nós temos mais facilidade de falar. Então, esse é um ponto inicial, tá? Tratar de alguns assuntos diante de algumas pessoas que nós temos mais possibilidades de falar acerca daquele determinado assunto. É verdade. E a gente também, professor, não pode também usar da timidez como uma desculpa, né? E deixar que isso seja um empecilho na nossa vida. Nós precisamos, né, realmente, e como o professor falou, né? Quanto mais preparado nós estivermos, menos a timidez será uma barreira, né, na nossa pregação. Então, nós precisamos sim reconhecer a nossa limitação, mas não fazer disso uma desculpa. Não, eu não prego porque eu sou tímido. O pastor te convida para trazer uma mensagem, uma palavra de Deus, e você, não, eu sou muito tímido, eu não consigo, né, eu tenho vergonha, e você não pode fazer da timidez um impedimento para a sua vida, para o seu ministério. Então, vale ressaltar isso, que você precisa, quanto mais preparo, né, usando todas essas técnicas que já foram faladas aqui nesta aula, né? E não pode deixar que a timidez, né, seja um impedimento, né, para o seu ministério. A irmã Ivonete nos perguntando aqui se tem estudos, né, novos estudos no site. Irmã, tem um post lá quentinho, irmão, sobre 3 dimensões do culto. Culto na igreja, culto no lar e o culto individual. Após a live, acesse o nosso site. O link está na bio, né? Quero saudar aqui também o irmão Júnior, ali da Bahia, meu amigo, irmão Júnior está conosco aqui, né? Nos honrando com a sua presença. Deus abençoe, meu irmão, né, meu amigo, está aqui conosco nessa live. É bem-vindo. Todos os irmãos que estão conosco, é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, ressaltando, não deixe que a timidez, né, barre o seu ministério. Você tem um chamado de Deus, né? Você tem um chamado de Deus para pregar a palavra do Senhor, né? Quanto mais preparo você tiver, mais domínio você terá do assunto e menos a timidez será uma barreira, né, para a sua vida. Então, e a minha esposa, professor, deixou uma pergunta aqui nos comentários, a irmã Juliana, né, que algumas pessoas ela tem a dificuldade, né, de olhar no olho da pessoa quando está pregando ou mesmo cantando na igreja, né? Algumas pessoas têm dificuldades de encarar um irmão, de olhar no olho do irmão. Como que essas pessoas podem exercitar para que esse bloqueio, né, caia por terra, né, em nome de Jesus, e a pessoa tenha mais facilidade de olhar nos olhos da pessoa, né, quando estiverem pregando? Bom, a dificuldade do olho no olho, ela é um desdobramento ou está aliado à dificuldade de falar em público. Geralmente, as pessoas que têm dificuldade de olhar no olho é justamente um mecanismo de defesa do nosso cérebro, tá? É como se o cérebro dissesse para a pessoa, olha, se você olhar no olho, alguém pode estar rindo de você, tá? Alguém pode cutucar o outro com o cotovelo e isso vai lhe causar um constrangimento. Então, inconscientemente, as pessoas que são mais tímidas, ao não olhar no olho, ter o olho no olho, olhar para as pessoas em uma ministração, em uma pregação,
inconscientemente ela faz isso como um mecanismo de defesa. É por isso que muitas pessoas, elas preferem, por exemplo, quando vai cantar, quando vai louvar ao Senhor com um hino, elas preferem fechar os olhos, porque ela evita essa possibilidade de constrangimento e ela também tem uma possibilidade maior de concentração. Realmente essa possibilidade aumenta ao fechar os olhos. É por isso que nós oramos com olhos fechados. Não tem um versículo na Bíblia que ordena fechar os olhos. Inclusive, essa prática ela é mais atual, tá? Ela é mais recente, tá? Então, assim, nós fechamos os olhos para quê? Para que a gente não se distraia, para que a gente tenha uma capacidade maior de se concentrar. Então, a dificuldade do olho no olho está atrelada justamente ao medo de falar em público. O fechar os olhos, às vezes, ou o olhar para baixo, que tem pessoas que pregam, elas não conseguem olhar no olho das pessoas. Então, ela prefere ficar como se estivesse lendo a Bíblia. Esse é um mecanismo de defesa, é uma rota de fuga. Mas isso é possível ser trabalhado. Tá? A pessoa pode continuar tímida, como disse o irmão Robson aqui, e exercer um excelente ministério. O que dizer de Timóteo? Não preciso nem apresentar aqui o nosso irmão Timóteo, que era tímido. Paulo não abriu mão de Timóteo por causa da sua timidez, mas Paulo trabalhou a timidez de Timóteo. Irmãos, e detalhe aqui, tá? Detalhes, não é preconceito contra as pessoas que não são tímidas, tá? Existem situações em que o comportamento do tímido, a personalidade tímida, é uma forte aliada. São pessoas geralmente mais reflexivas, são pessoas mais contemplativas, são pessoas que calculam mais o que vai dizer. Então, aquilo que você olha como um adversário, na verdade, pode ser um aliado, tá? E uma dica aqui para que você comece a olhar olho no olho para as pessoas sem ter dificuldade. Vamos lembrar aqui que o medo de olhar no olho das pessoas ao dar uma aula, ao pregar, ao ensinar, está associado ao medo de falar em público. O ato de nós não olharmos nos olhos das pessoas é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, tá? É uma rota de fuga. Eu começo a imaginar, a conjecturar que ao olhar no olho das pessoas, elas vão me encarar, elas vão rir de mim, elas vão se comunicar corporalmente e aquilo vai me constranger. Uma dica: olhe para pessoas variadas, olhe para o telhado, olhe para a Bíblia, não tenha um olhar fixo em um determinado ponto, tá? Até porque isso também é meio deselegante. Imagina você estar pregando meia hora olhando apenas para uma irmã ou para o pastor. Então, olhe de forma aleatória. Uma hora você olha na Bíblia, lê um versículo, outra hora você olha no telhado, olha para a porta da igreja, olha para os irmãos do lado. Não tenha o olhar fixo, tá? Permita com que o seu olhar flutue dentro da nave do tempo. E não permita que o seu olhar esteja preso a situações. Esse é o problema. Porque muitas das vezes nós olhamos para alguém e a pessoa está sorrindo, de repente ela está sorrindo maravilhada com a palavra, com a exposição, com o ensino, e aí o nosso cérebro, como um mecanismo de defesa, sabe? Ele já nos diz, olha, aquela pessoa está rindo de você. Então não se prenda a isso. Se os seus olhos verem algumas situações que você acha que vai lhe causar constrangimento, desvie o seu foco, se concentre na palavra e assim você vai prosseguir. Então a dica é, não tenha o olhar fixo em um ponto específico do tempo. Permita que o seu olhar, tá, olhe de uma forma aleatória, móvel, olhe para pessoas diferentes, em situações diferentes, para pontos diferentes da pregação. Divida o seu olhar entre a Bíblia, o copo d'água, o relógio, as pessoas do púlpito, as igrejas que assim têm, os porteiros, a igreja, sem permitir também que o seu olhar flutue de tal forma que isso se transforme, por exemplo, em um branco ou uma outra dificuldade similar ou parecida. Bom, daqui a pouquinho nós vamos citar dicas para você preparar o seu sermão. Uma das perguntas mais recebidas aqui na página, né? Como preparar o sermão, como montar uma mensagem para você pregar, para você ensinar. Daqui a pouquinho. O irmão Leonardo está perguntando, né? Até que ponto, né? O relacionamento à igreja influencia, né? No nosso ato de pregar, no ministério da pregação, por exemplo, ouvindo, né, os nossos líderes, ouvindo os irmãos, qual a influência disso para o nosso ministério, né, para desenvolver da melhor forma possível? Isso é extremamente importante. Eu vou dizer algo para vocês aqui, meus queridos irmãos,
Muitas das vezes as pessoas têm a impressão que quando nós vamos ministrar uma aula, tá o irmão Robson, que é um pregador da palavra, vamos falar sobre isso daqui a pouco também, tá? As pessoas têm uma impressão que uma mensagem de 1 hora, uma aula de 2 horas e meia, é resultado de uma semana de preparação. Não, meus queridos, é o resultado de uma vida, tá, de preparação. Muitas das vezes, um estudo que nós levamos em meia hora, em 40 minutos, é resultado de anos e anos de pesquisa, de estudo e de preparação. Tem uma máxima que ela é bem eficaz, que diz que aqueles que não estão dispostos a sentar para aprender, não podem estar em pé para ensinar. Um bom ensinador é um bom aprendiz. Um ótimo pregador é um excelente aprendiz, tá? Um excelente cantor, um cantor que canta com excelência, um compositor que compõe com excelência, eu estou falando de excelência aqui, fundamentado na palavra de Deus, é um excelente aprendiz. Nós precisamos ser eternos aprendizes, literalmente eternos aprendizes. Quanto mais você aprender, mais você terá o que oferecer. Portanto, é inadmissível um pregador, um cantor, eu vou reforçar aqui, um cantor, um compositor, um ensinador que não frequenta escola dominical, não frequenta culto de ensino. Se a igreja tem um curso teológico, ele não faz nenhum esforço para participar. Queridos, Pedro e João lá no cenáculo, no templo, quando o coxo pediu para eles dinheiro, eles não tinham dinheiro, eles disseram o que para o coxo? O que nós temos, isso nós te damos. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Nós só vamos levar uma pregação de qualidade para o púlpito, um ensino de qualidade, se nós tivermos o que oferecer. Porque senão, quando chegar no púlpito, eu vou ficar contando história da carochinha, ficar falando da minha vida, contando piada, tá? Porque na ausência de conteúdo, muitas pessoas recorrem a essas coisas, a essa tentativa de preencher essa lacuna, que na verdade são venenos para o púlpito. Então, nós precisamos estar disposto a aprender, a ouvir. Ouça, meus irmãos, ouça as pessoas. Ao sentar em uma roda de amigos, esteja mais disposto a ouvir, como o Tiago disse, sejamos tardios para falar e prontos para ouvir. O problema de muita gente é que quer falar muito e ouvir pouco. Tá? Nós precisamos ouvir mais e falar menos, para que quando nós formos falar, nós sejamos mais assertivos, mais eficazes, para que a pregação, o ensino que você ministre, produza o efeito para o qual Deus o destinou. Então, esse relacionamento é importantíssimo. O pregador, ele precisa ter uma igreja, ele precisa ter um pregador, tá? Ele precisa ter um ministério, ele precisa ter uma vida de comunhão com a igreja. Nós somos o organismo vivo de Cristo, mas esse organismo também precisa de uma organização. Tá? E é nessa organização, a denominação, que nós cultuamos, que nós somos edificados, que nós, não só, mas que nós exercemos os dons. Então, querido irmão que está nos assistindo aqui, você precisa frequentar a escola dominical da sua igreja. Pode ser no domingo, pode ser na quarta, você não pode perder o culto de ensino. Todos os cristãos, mas principalmente aqui quem canta, quem prega, quem compõe, quem ensina. O que eu vou oferecer para as pessoas? Eu estou preparando uma aula para domingo que vem. O que eu vou oferecer lá que eu não preparar? Irmãos, eu estou dizendo isso aqui para que sirva de estímulo. Muitas das vezes, geralmente quando eu preparo uma aula, eu levo de 8 a 10 horas para preparar uma aula que eu vou ministrar em 1 hora de relógio. É o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo, porque Deus merece o melhor. A noiva do Cordeiro merece o melhor. Eu não posso levar migalha para o púlpito, tá? Que as minhas deficiências e dificuldades do púlpito não seja por negligência, não seja por negligenciar o chamado de Deus. Então nós precisamos ser dedicados, entregar a nossa vida de corpo e alma ao aprendizado, para que nós tenhamos o que oferecer. E como eu disse aqui, uma pregação não é resultado de meia hora no domingo à tarde que eu sento para preparar o meu sermão. Não. A mensagem é o resultado de uma vida de busca, de entendimento, de compreensão da palavra de Deus, de oração, de comunhão com Deus e assim sucessivamente, tá? Então essa relação, ela é importantíssima. É verdade. O nosso relacionamento como igreja, ela é fundamental, né? Para o desenvolvimento, né, do ministério, né, seja do ensino, seja da pregação.
não há ninguém tão sábio, né, que não tenha nada para aprender, né? Então, nós temos muito a aprender com os nossos irmãos, né, com o nosso pastor, com os nossos líderes. Cada um tem algo a nos ensinar da parte de Deus, preparou algo. Então, um professor que só vai na escola bíblica quando vai dar aula é triste, né? Um pregador que só frequenta mais onde ele vai pregar é triste, irmãos. Nós precisamos nos assentar para ouvir, para aprender uns com os outros, né? Como era de costume na igreja primitiva. Então, foi bom tocar nisso. Só um adendo aqui, meus irmãos. O irmão Robson tocou na questão dos pregadores e tal, ter relação com a congregação. E nós precisamos ter cuidado aqui com uma tentação moderna. Eu vou usar essa expressão aqui, não se referindo ao chamado e aos convites, mas o que muitas pessoas têm feito com a sua vida. São agendas superlotadas. Tem pessoas que, infelizmente, em nome da agenda, ele não está mais no culto de ensino, não está mais na escola dominical, não está nos cultos de domingo. Ou seja, são pessoas que vivem para pregar, para ensinar, para cantar, não participam de uma ceia, de um culto de ensino, de escola dominical. Então, que vida espiritual é essa, irmãos? Que ministério frutífero eu vou ter se eu não consigo encaixar na minha agenda a escola dominical, o culto de ensino, a ceia, o culto na minha congregação? Então precisamos ter cuidado com isso. Deus jamais vai nos dar uma imposição ministerial que vai sacrificar a minha vida espiritual, que vai sacrificar o meu relacionamento familiar. Então tenhamos cuidado, tenhamos cuidado. Não vamos sacrificar a nossa própria espiritualidade em nome de preencher a agenda. Precisamos ter muito cuidado com isso. É possível, sim, termos agenda, servirmos outras congregações, denominações, mas sem negligenciarmos das minhas responsabilidades no lar, na igreja, e da minha responsabilidade de ter comunhão com Deus. E uma das formas de ter comunhão com Deus e crescer espiritualmente, obviamente, é aprendendo também no tempo. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos dar dicas de como preparar o sermão. Introdução, desenvolvimento, conclusão, aplicação, apelo. Nós vamos dar essa dica. Agora, professor Romário, antes de nós entrarmos nessa questão, eu gostaria que o professor falasse acerca de algo. Porque quando nós falamos de pregação, de ministério de pregação, né, nós imediatamente vem à nossa mente a imagem de alguém no púlpito, pregando a palavra de Deus diante de um público. Mas nós devemos também nos lembrar que a pregação não é só isso, né? Quando Jesus disse ide, ele incumbiu cada salvo, cada pertencente da igreja a exercer uma pregação genuína, né? A pregação do evangelho. Então, gostaria que o professor falasse acerca disso. A grande comissão de Jesus Cristo, que é para todos, todos nós devemos ser pregadores do Evangelho. E qual é a diferença do chamado, do ministério da pregação em si? Bom, isso é muito importante, até porque, meus queridos e amados irmãos, eu tenho certeza que na sua denominação tem um departamento, não tem? Departamento de jovens, de adolescentes, de senhoras. Mas vocês sabiam que o único departamento que Jesus criou foi a grande comissão? E, infelizmente, às vezes é o mais negligenciado. E como disse o irmão Robson, meus queridos, o ide, o levai o evangelho, o evangelismo, a evangelização, a integração, o discipulado, falar do plano da salvação para as pessoas é um dever de todos. Todos. Desta forma, todos são pregadores da palavra de Deus. Todos. E ninguém está isento deste dever, desta incumbência. Tá? Mas existem pessoas que são chamadas para o ministério da pregação. É aquilo que o Novo Testamento chama, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia fala dos dons ministeriais. Pastor, evangelista, mestre, apóstolo e profeta. O profeta do Novo Testamento não tem as mesmas funções do Antigo Testamento, tá? O profeta do Novo Testamento se trata de um dom ministerial. E quem é o profeta do Novo Testamento, meus irmãos? Não é necessariamente alguém que tem um dom de profecia. Muitas pessoas confundem. Uma pessoa pode ter o dom de profecia e ter o ministério de profeta. Mas ela pode ter o ministério de profeta
e não tem o dom de profecia, porque o profeta, na verdade, é o pregador. É aquele que tem uma chamada específica de Deus para a exposição da palavra, tá? Para a exposição da palavra, para a edificação do corpo, para a instrução do corpo, para a exortação do corpo, para a correção do corpo de Cristo. Então, existem pessoas que têm uma chamada específica para esse ministério profético, o ministério da pregação. São pessoas que anunciam a palavra de Deus. Mas quando nós falamos da pregação em geral, aí não, é um dever de todos. Todos nós devemos pregar a palavra de Deus. Todos nós precisamos pregar para as pessoas que elas são pecadoras, que elas precisam de arrependimento, que elas precisam negar a si mesmas, se entregar a Cristo. Então isso é muito importante, fazer essa diferenciação, porque senão é bem comum nós fazermos a velha tática da transferência. Não, pregar a palavra é um dever dos pregadores. Não, pregar a palavra principalmente no sentido de evangelização, é um dever de todos. Algumas pessoas Deus chamam para o ministério profético específico, mas isso não isenta ninguém de pregar as boas novas de salvação. Agora, professor Romário, chegou a hora, né, de dar dicas para aquelas pessoas que talvez estejam iniciando, né, no Ministério da Pregação, aquelas pessoas que têm o desejo, né, de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, né, mas às vezes ele tem a dificuldade, né, de colocar no papel as suas ideias. Quais são as dicas? Embora nem sempre precisamos estar, né, entre aspas, dependentes de um sermão, nós não podemos também ficar refém, né, de um papel, de um sermão, mas no sentido de organização das ideias, daquilo que o Senhor tem nos entregado, como nós podemos preparar um sermão de qualidade, sermão que seja direto, né? Um sermão que seja esclarecedor, né? Porque um dos principais objetivos da mensagem é que o povo entenda o que você está dizendo, né? Então, como preparar um sermão, né, para as pessoas entenderem de forma prática, compreensível e que venha glorificar o nome do Senhor Jesus. Muito importante. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês, se tratando da pregação especificamente, que, como disse o irmão Robson, assim como a gente não pode ficar refém do esboço, você pode ter um esboço, mas não ficar refém do esboço, tá? São questões bem diferentes. Uma coisa é eu me valer do esboço, outra coisa é eu me tornar refém do esboço. Tá? Você não vai usar o esboço, por exemplo, quando vai evangelizar uma pessoa. Você encontra com alguém, você não programou, e agora, para evangelizar essa pessoa, se você não tinha o esboço? Então, uma coisa é utilizar essa ferramenta que pode ajudar. Outra coisa é ficar refém dessa ferramenta, tá? Então, precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Outra coisa, meus irmãos, é a gente não ficar refém de um tipo de sermão. Meus irmãos, não existe só um tipo de sermão. Tem pessoas que, às vezes, dá uma impressão que existe pratica uma certa veneração a um tipo de sermão. Não, se você não pregar sermão expositivo, você não está pregando. Uai, mas quem disse que Jesus ficou refém de sermão expositivo? É só nós olharmos quantos sermões textuais Jesus pregou, sermões biográficos. Então, meus irmãos, existe pelo menos 5 tipos de sermão. Qual é o melhor? Para mim não tem melhor, não tem pior. Cada um é mais eficiente em determinado contexto. Por exemplo, existe o sermão biográfico. O que é o sermão biográfico? É aquele sermão que você vai pregar a partir da vida de uma pessoa. José. Quem era o pai de José? Significado do nome de José? Onde José morou? José sendo tentado? José como servo? José como governador? Lições que podemos extrair da vida de José. Sermão biográfico. Um sermão maravilhoso, por exemplo, para pregações ou exposições em reunião de obreiros. É um sermão excelente. Quem de nós, obreiros, não temos que aprender com José? Outro tipo de sermão que é muito negligenciado e é maravilhoso. É o sermão narrativo, onde você vai narrar uma passagem bíblica. Vamos supor que você vai pregar sobre a parábola do filho pródigo. Meu irmão, o sermão que mais se encaixa, dependendo de como você vai abordar
nessa parábola é o sermão narrativo, onde você vai narrando aquela história e vai aplicando os erros e os acertos daquelas personagens para as nossas vidas. É um sermão excelente. Tem também o sermão temático. É maravilhoso, por exemplo, para culto de ensino, para iniciantes. Você quer iniciar? Comece com o sermão temático. O que é o sermão temático? É aquele sermão que você vai se deter principalmente em um texto. Eu vou pregar o Salmo 23. Aí você vai lendo, explicando. Vai lendo, explicando e aplicando. Então, você já tem um esboço ali, né, pré-estabelecido. Por isso que ele é o mais indicado para quem quer iniciar. Tá? É claro que você pode citar outras passagens, outras referências ao longo da pregação, mas você tem um ponto de partida, você tem um norte ali, que são aqueles versículos. De detalhe, esse texto, esse sermão, ele não se prende ao tema. O Salmo 23, ele trata de alguns temas ali, tá? Da proteção divina, do cuidado divino, da suficiência divina, do Deus que providencia, e assim sucessivamente. E o penúltimo tipo de sermão é o sermão temático. É um sermão excelente, por exemplo, para culto de ensino. Você que é pastor de igreja, quer falar sobre o amor, aí você vai na Bíblia Sagrada, claro, você vai usar um texto como referência, e você cita várias passagens que falam sobre o amor, os tipos de amor, o amor como a principal virtude cristã, Deus é amor. É um sermão excelente, por exemplo, não só para cultos de ensino. E por fim, temos o sermão expositivo, que é aquele sermão que você lê uma determinada passagem das Escrituras e você vai expor aquele texto, vai explicar aquele texto, vai extrair do texto, daquele texto, ensinamentos e aplicar na vida da igreja. Esse sermão também permite, por exemplo, vamos supor que você lê João, você vai pregar em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você lê esse texto, agora não pode também fugir do texto, tá? E aí você começa a narrar a história da criação, a queda, a necessidade da salvação, a necessidade da redenção, Jesus enviado ao mundo para nos salvar, até que você culmine no texto em que você escolheu, mas sem sair do texto. Então, sermão expositivo é aquele que você vai expor, vai explicar as Escrituras Sagradas. Então, não há um tipo de sermão melhor ou pior. Cada sermão é mais indicado em um contexto específico, tá? Da mesma forma que algumas pessoas elas vão se adaptar mais ao sermão temático. Outras vão se adaptar mais ao sermão expositivo. Então, tudo bem, desde que a palavra de Deus ela seja exposta, tá? Então, para você que vai pregar, para você que está começando, a primeira dica, comece aos poucos. Comece aos poucos. Se você tem dificuldade, se você percebe que não vai ter tanto conteúdo, comece aos poucos. Comece em casa pregando para sua esposa. Comece pregando no culto doméstico. Comece pregando nos cultos familiares. Peça oportunidades. Eu não sei na sua congregação, mas aqui onde eu congrego tem a saudação, que vai de 3 a 5 minutos. Tem a porção da palavra, que pode durar até 7 minutos. Tá? O irmão está com a oportunidade para dar uma porção, trazer uma porção da palavra. Então você vai ter um tempo a mais do que uma saudação e você vai engatilhando, você vai pegando a prática, tá? E como montar um sermão? Isso é muito importante. Um sermão, meus queridos irmãos, ele precisa ter introdução, desenvolvimento, tá? E a aplicação, o encerramento. Quando você vai fazer uma redação, a redação precisa ter introdução, desenvolvimento e o fecho, que é o encerramento. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Vamos supor que você tem 30 minutos. Eu acho que é pouco, mas vamos supor que você tenha 30 minutos, tá? Você precisa dedicar alguns minutos ali à introdução. A introdução é aquele aperitivo, tá? É quando você diz e introduz o que você vai pregar, tá? Agora precisamos ter cuidado, que aperitivo não é o banquete. Porque tem pessoas, irmão Robson, que a introdução dele é muito longa. Ele tem 30 minutos para pregar e ele queima 15 minutos na introdução. Aí quando ele vai desenvolver a mensagem, ele já falou quase tudo que ele tinha que falar no desenvolvimento. Ele já falou quase tudo o que ele precisava falar mais à frente na introdução. Então, precisamos ter cuidado. Se você tem 30 minutos, dedique no máximo, 4 a 5 minutos para a introdução. Você vai cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor, graça e paz de Deus, tá? Você vai ler o texto, vai falar do que você vai pregar.
deixa 20 minutos, 22 minutos, tá? Para você desenvolver o texto, expor o texto, explicar o texto e sem esquecer de aplicar o texto. E aí sim é o encerramento. Você deixa 5 minutos ali, por exemplo, para o encerramento. O encerramento é onde você vai fazer aquela recapitulação da mensagem, tá? Tornar a mensagem mais prática e aplicar a mensagem. Irmãos, o texto precisa andar dentro dessas regras básicas. A pregação, aliás, a leitura do texto, a explicação do texto, essa explicação envolve a explanação, tá? A exposição do texto e a aplicação. Tem pessoas que explicam maravilhosamente, ela vai no grego, vai no hebraico, vai na etimologia, vai nos originais, nos manuscritos e tal, e ela se prende tanto à explicação que se esquece de aplicar. E é um erro gravíssimo. Outras, do mesmo jeito, se preocupam tanto em aplicar que elas não se dão ao trabalho, entre aspas, de explicar o texto. Meus irmãos, não podemos esquecer que quando o eunuco estava com dificuldade de entender, ele só veio compreender e se converter, tá? Quando ele entendeu. Através do entendimento vem a compreensão. Foi necessário que Felipe explicasse para que ele entendesse, e mediante esse entendimento, Deus fez a obra no coração do eunuco. Então, uma pregação precisa ter a leitura do texto de forma clara, a exposição, que é o desenvolvimento de uma forma clara, e essa exposição precisa ter, no mínimo, 80% do tempo, e o encerramento. É no encerramento que você faz a aplicação. É no encerramento que você torna aquilo que você leu prático. Você pode estar falando de qualquer personagem, de Daniel, de Ruth, mas você precisa aplicar. O que esse texto tem a ver comigo? De que forma nós podemos aplicar esse texto na nossa vida, tá? Isso é muito importante. E é também no encerramento que vem os apelos. Você pode observar que as parábolas de Jesus, geralmente, elas encerram com uma lição no final, com um aprendizado. Jesus torna prático o seu ensino, geralmente, nas suas parábolas, é um recurso que Jesus usou bastante, as parábolas, e geralmente ao final ele traz ali uma exortação, por exemplo, vigiai, estais atentos, tá? Orai e vigiai. É uma forma de aplicar, de fazer um apelo, de levar as pessoas a refletir, a examinar, a comparar as suas vidas com a palavra de Deus. Então precisamos ter esse cuidado. Então, é por isso que é importante você saber também o tempo que você terá para pregar. Porque senão você pode ser pego de surpresa. Eu já fui ministrar em uma situação que eu preparei o estudo para 1 hora e eu tive 15 minutos. E aí? Então, nós precisamos ter esse cuidado também. Às vezes você está pensando que é 30 minutos, você vai ter 45. Então, nós precisamos trabalhar o sermão de tal forma que, se for preciso encolhê-lo, ele não vai perder a sua essência. Mas se for necessário esticá-lo, ele também não vai perder a sua essência, não vai perder ali o seu eixo central, tá? Por exemplo, vamos supor que você vai pregar um sermão temático, que é uma ótima forma de pregar, tá? Eu vou falar sobre o amor. Vou falar sobre o amor. E o texto que você vai usar é João 3,16. Nós temos que ter um texto. A primeira coisa é escolher o texto, porque nós vamos pregar a partir de um texto, tá? Então, como é que nós vamos pregar, como é que nós vamos montar esse sermão temático? Primeiro, você vai fazer uma pesquisa na palavra de Deus sobre o termo amor. Outras porções das Escrituras que tratam sobre o amor. Então, você vai juntar essas porções. Você vai montar esse esqueleto. Em primeiro lugar, é fazer essa pesquisa, a escolha do texto, depois fazer essa pesquisa. E como é que você pode introduzir esse sermão? Você pode introduzir esse sermão falando sobre a concepção de amor. O que é amor na visão bíblica? Como é que a Bíblia fala sobre o amor? O que é o verdadeiro amor? Você pode introduzir falando sobre o amor de Deus. Deus dizendo ser Ele mesmo amor, tá? Você pode introduzir dessa forma. E como é que você vai desenvolver
essa pregação, essa explanação? Citando porções das Escrituras que falam sobre o amor, ou exemplos práticos de amor, como, por exemplo, Romanos capítulo 5. Deus provou o seu amor para conosco quando deu seu Filho Jesus Cristo, quando nós ainda estávamos no pecado. Então você pode desenvolver citando porções das Escrituras. E no final, como é que você pode encerrar? Você pode encerrar levando as pessoas a uma reflexão. Será que nós temos amado? Será que no nosso ser habita verdadeiramente o verdadeiro amor? Será que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Será que nós estamos amando ao próximo como a si mesmo? Será que esse amor que nós dizemos ter não é um amor só de palavras, como disse o apóstolo João? Então você tem que levar as pessoas a uma reflexão. Isso não é intimidação, isso não é apontar as pessoas, não. É através do texto levar as pessoas a uma reflexão. Rapidinho, o seu sermão é expositivo. Irmão, vou pregar um sermão expositivo, é um culto evangelístico, eu vou falar sobre salvação. E o texto que eu escolhi é Atos 4:12. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser Jesus. Como é que você introduz esse sermão? Você pode dedicar ali 5 minutos falando da criação, falando da queda, falando da primeira promessa de salvação, que foi Gênesis 3:15, o chamado proto-evangelho, né? O início da pregação do evangelho. Então você pode iniciar fazendo um panorama rápido ali sobre a criação, sobre a queda, sobre a necessidade da salvação, sobre Jesus Cristo como um Salvador. E como é que você desenvolve essa pregação, esse sermão? A partir do que esse texto mostra? O texto mostra que não há outro meio de salvação, que não há um outro Salvador. Então você pode ir discorrendo nas Escrituras, mostrando que a graça sempre foi o único meio de salvação, que Jesus é o único Salvador, que eu não posso me salvar, que as minhas obras não podem me salvar. E você vai citando porções das Escrituras, vai citando exemplos nas Escrituras. E como é que você encerra? Você pode encerrar essa pregação, como é um culto evangelístico, levando o público a uma reflexão, mostrando para aquelas pessoas que estão ali que elas precisam de salvação, que elas precisam serem salvas. E para que elas sejam salvas, é necessário que elas recebam, claro, auxiliado preventivamente pela graça, Jesus Cristo de Nazaré nas suas vidas. Então é isso. Não é algo complexo. Não, de forma nenhuma. É possível nós montarmos um sermão, pregarmos um sermão de uma forma que o corpo de Cristo seja edificado, de uma forma que as pessoas não cristãs sejam alcançadas, de tal forma que as vidas sejam edificadas da sua forma. O que Deus quer é que nós sejamos zelosos com a sua palavra, diligentes com a sua palavra, tá? Mas da sua forma, com a sua particularidade, assim Deus vai te usar poderosamente, eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? E lembrando, né, irmãos, Deus foi o primeiro pregador, né? E ele anunciou a Cristo, né? A semente da mulher. Irmãos, nós precisamos ter semente, né? O foco da pregação, né? E trazer uma mensagem realmente que venha diretamente da palavra de Deus para o coração da pessoa, porque quando nós estamos pregando a palavra de Deus, Deus está frente a frente com a sua igreja, com o seu povo, para lhe revelar a sua mensagem, a sua vontade. E nós, como dispenseiros do Senhor, precisamos estar indo na dispensa, né, para arrecadarmos de Deus, né, o pão, para distribuirmos para a igreja. É uma responsabilidade muito grande o chamado da pregação e nós não podemos fazer de qualquer jeito. Precisamos dar o nosso melhor para exercer esse sublime ministério. Já caminhando para o fim, né? Já agradecendo a cada um dos irmãos, né, que estão conosco até agora, permaneça conosco até o fim, né? E o nosso professor Romário falou acerca dos dons. Vale lembrar para os irmãos que de repente sejam novos aqui na página, que nós temos o canal no YouTube, onde o professor Romário nos dá uma série de estudos sobre todos os dons do Espírito Santo. Dons espirituais, os ministeriais, dons de serviço, dom de profecia, palavra da sabedoria, dom de profeta, dom de mestre. Os dons são para hoje ou ficaram apenas nos tempos bíblicos? Então, acesse o nosso canal do YouTube,
né, e veja esse estudo completo. Vídeos rápidos de cerca de 10 minutos e com certeza, irmãos, você será edificado. O link está na bio, né, ou você digita Apregoando a Bíblia lá no YouTube, né, e você vai encontrar o nosso canal e será edificado. Temos também o site, onde tem vários artigos, temos e-book, né? Então você acesse o nosso site, o link também está na bio. Temos também o nosso canal no Telegram, um canal de perguntas bíblicas. Você quer testar os seus conhecimentos bíblicos? Então acesse, você que tem o Telegram, acesse o nosso canal no Telegram. São mais de 300 perguntas bíblicas de marcar. Você vai ter a pergunta e você vai marcar a correta e vai testar os seus conhecimentos. O link também está na bio. Então, visite o nosso perfil, dê uma olhada e com certeza você será edificado. Agora, professor Romário, já caminhando para o fim, né, e dizer aos irmãos que se tiverem alguma dúvida, né, está aberta a oportunidade para os irmãos perguntarem. Não saia dessa live com dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida, se algo não ficou bem esclarecido, os irmãos podem perguntar. Nós estamos à disposição dos irmãos, com muito carinho, né? Pergunte o que quiser e a gente responde o que souber, né? E agora, professor, nós falamos, né, de várias coisas aqui nessa noite, né, sobre, né, dicas para estudar a Bíblia, para decorar versículos, né, dicas de como perder medo de falar em público, falamos dicas para preparar o sermão. Agora nós queremos falar algo que tem uma importância sublime, que é a vida do pregador, né? É algo que nós precisamos bater nessa tecla, né? Que a vida do pregador, ela precisa ser um exemplo, né? Eu acredito que a nossa vida deve ser a nossa primeira pregação, né? Antes de a palavra chegar na pessoa, ela deve ver frutos, né, nas nossas vidas que nos legitimam, né, como servos de Deus, né, como servos do Senhor, né? E já tem uma pergunta ali, nós iremos responder logo mais. E gostaria que o professor falasse acerca da vida do pregador, né? Como o pregador deve ter uma vida dedicada a Deus, né, de consagração, de testemunho diante da sociedade, para que as suas palavras tenham peso. Porque não adianta, né, professor? Tem um sermão pronto, cheio de eloquência, mas não tem uma vida com Deus, uma vida no altar, uma família, né, que ele esteja ali, né, cuidando dela. Então, nós precisamos entender que a vida do pregador conta muito, né, no exercício do seu ministério. O que o professor tem a falar acerca disso? Bom, irmão Robson, isso é muito importante. E eu vou ler um texto que eu gosto de brincar, dizendo que é o texto áureo dos pregadores, né? Esdras, capítulo 7, versículo 10, você pode acompanhar aí na sua casa, nos diz o seguinte. Esdras, veja que a disposição aqui parte de Esdras. Esdras tinha preparado no seu coração, ou algumas versões, ao seu coração, buscar a lei, olhem a ordem de sequência, tá? Buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei e os estatutos aos filhos de Israel. Observem que nós temos 3 verbos aqui: buscar, cumprir e ensinar. Não é por acaso que alguns judeus dizem que Esdras é o segundo Moisés, né? Então, nós não podemos quebrar essa sequência. Observe que houve uma disposição da parte de Esdras aqui de buscar a lei. Buscar a lei aqui é o quê? É estudar, é pesquisar, é ler as escrituras, é buscar materiais de auxílio, como nós já dissemos aqui, bons comentários bíblicos, boas bíblias de estudos, teologias sistemáticas, dicionários bíblicos e assim sucessivamente. Então a busca fala desta ação de nós irmos à palavra de Deus para buscarmos conhecimento, fazermos uma boa exegese. Mas Esdras, posteriormente a isto, uma vez que nós já estudamos, uma vez que nós buscamos, aprendemos, nós devemos praticar, tá? O próprio texto sagrado nos diz que nós precisamos não só ser ouvintes, isso se aplica também aos leitores, mas também praticantes, tá? Precisamos praticar aquilo que nós lemos. Observe que Esdras, em primeiro lugar, ele leu a lei
depois guardou a lei, só então ele ensinou a lei. Jamais ensinarei ou pregarei com eficiência se eu não tiver esses cuidados de buscar a lei em primeiro lugar e guardar a lei. Meus queridos, o nosso ministério é o resultado do nosso relacionamento com Deus. Se nós não estivermos bem com Deus, se nós não estivermos bem com a nossa família, em comunhão no nosso lar, o nosso ministério será uma tragédia. Não há ministério, ainda que a sua agenda esteja lotada, ainda que você pregue em 50, 60 países por ano, tá? Isso não se traduz em nada se você não tiver uma vida de comunhão com Deus e se você não tiver uma família equilibrada. Se nós não tivermos vivência familiar. É a própria palavra que diz isso. Então, o pregador, diante disso, ele precisa ter alguns cuidados. São 3 preparos essenciais ao pregador. Em primeiro lugar, é o preparo espiritual. E como é que eu me preparo espiritualmente? Orando, estudando a Bíblia, através da comunhão, do meu desfrutar da comunhão com Deus. Tá? Então, essa busca, esse preparo espiritual aqui envolve o meu relacionamento com Deus. Envolve a minha intimidade com Deus. Tá? As demais coisas serão um desdobramento do meu relacionamento com Deus. Por exemplo, por que hoje, até nas igrejas, as pessoas têm muita dificuldade nas relações interpessoais? São pessoas que não suportam mais. São pessoas que já não têm mais paciência. Qualquer pingo d'água é motivo suficiente para criar um racha em uma igreja e criar seus grupos. Porque as relações interpessoais só são possíveis se eu me relacionar bem com Deus. É óbvio que dificuldade sempre nós teremos. Alguns desentendimentos menores sempre nós teremos. Mas quanto mais íntimo, quanto melhor eu relacionar com Deus, mais capacidade eu terei de relacionar com o meu próximo. E não é diferente na minha vida ministerial. Primeiro eu preciso estar bem com o Senhor da igreja, para depois ministrar a igreja. Primeiro eu preciso estar bem com o Senhor da palavra, para que depois eu, com eficiência, ministre a palavra. Então, pregadores, em primeiro lugar, preparo espiritual, vida com Deus, comunhão, conduta, caráter cristão, testemunho, tá? Depois do preparo espiritual, entra o preparo intelectual. O pregador precisa cuidar do seu preparo intelectual. Nós já falamos aqui nessa live. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Se você não lê a Bíblia, se você não investe no seu ministério, se você não se preocupa em montar a sua biblioteca, por mais modesta que seja. Hoje, se você tiver 2 Bíblias de estudo, 2 bons comentários bíblicos, um bom dicionário bíblico e alguns outros materiais ali emergentes, você já estará bem servido, tá? Já é um começo assim significante. O que não pode é você ficar parado. Então nós precisamos ser pessoas dedicadas, como Esdras, que buscava a lei, irmãos. Quanto mais nós buscarmos, mais nós teremos o que oferecer. Assim nós não vamos ficar no púlpito jogando indireta, lavando roupa suja, enchendo linguiça, contando história da carochinha, falando da minha vida, tá? E assim sucessivamente. Quanto mais conteúdo você vai ter, quanto mais conteúdo você tiver, mais segurança você terá para falar e mais eficiente você será na pregação. Um terceiro cuidado que nós precisamos ter é o cuidado psicológico. Isso mesmo. A gente não pode negligenciar as questões psicológicas. Eu não serei um bom professor, por exemplo, se eu não estiver bem psicologicamente. Já imaginou um pregador desequilibrado? Tá? Um professor sem temperamento? Como é que ele vai conviver com as dificuldades? Já pensou um pastor desequilibrado, sem temperamento, bravo, não ouve as pessoas? Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida psicológica. E se for necessário, recorra aos mecanismos que nós temos à disposição, aos profissionais que temos à disposição. Então, precisamos ter esse equilíbrio. Preparo espiritual, preparo intelectual e preparo psicológico emocional. Se eu tiver espiritualmente bem, intelectualmente preparado, tá? E psicologicamente estável, pode ter certeza que isso vai redundar em aspectos positivos
no ministério da pregação, do ensino, ou em qualquer área da nossa vida. Estamos falando aqui de pregação, mas essas verdades aqui, esses princípios, podem ser aplicados em qualquer instância da nossa vida. Nunca esqueçamos disso. Nunca esqueçamos disto. Tudo dependerá, em primeiro lugar, da nossa comunhão com Deus. Tá? Ou desfrutemos de uma comunhão com Deus, ou tudo mais o que nós fizermos será tempo perdido. Tá, meus queridos? Glória a Deus. Irmãos, é desse jeito. Nós precisamos estar com a nossa vida com Deus em dias, né? Para que possamos exercer um ministério sadio, um ministério frutífero, né? Um ministério que dê frutos para o reino do Senhor. Já caminhando para o fim desta live, quero dizer aos irmãos que se tiverem algumas dúvidas, pode deixar. Eu sei que o professor explica muito bem, mas se de repente ficou alguma dúvida, algum questionamento, uma pergunta que nos foi deixada, professor, o irmão deixou aí. Como o irmão se prepara antes da pregação, no seu caso, antes do ensino, como é que você faz para se preparar, já sabendo que vai lecionar, que vai pregar? Qual é o seu método de preparo para preparar uma aula, uma pregação, enfim? Olha, vamos aqui tratar de uma forma que vai abranger tanto ensinador como pregador. Como eu disse aqui, meus queridos, é por isso que é importante nós inculcarmos isso na mente da cristandade. Infelizmente, as pesquisas mostram que cerca de 70% dos evangélicos não estudam a Bíblia diariamente. Isso é uma tragédia anunciada, irmãos. Isto é resposta de muitas perguntas que nós temos, tá? Hoje, infelizmente, os cristãos são o povo que menos conhece o seu livro, que eles o têm como regra de fé e prática. Se você coloca um cristão do lado de um muçulmano, por exemplo, é incomparável o cuidado que eles têm de examinar os seus escritos. Então, precisamos ter cuidado com isso. Será que nós, como cristãos, estamos valorizando a palavra de Deus? É impossível, meus queridos. Sinceramente, não dá para acreditar em uma pessoa que diz que ama a Deus e não ama a sua palavra. Não, eu amo a Deus amando também a sua palavra. Não há qualquer amor a Deus sem amor à palavra é um amor falso. Nós estamos enganando a nós mesmos. Uma das provas de que eu amo a Deus é o amor pela sua palavra. Meditando, lendo, estudando, buscando, guardando, praticando os seus preceitos e assim sucessivamente. Então precisamos ter isso em mente. Então, o cristão, independente da sua função ministerial, ele precisa ter uma vida de meditação na palavra de Deus. Isso será um passo largo na hora de você preparar o seu sermão, na hora de você preparar os seus estudos. Por exemplo, como é que eu, irmão Romário, preparo os estudos para a escola dominical, para a faculdade, um exemplo? Como é que eu preparo uma aula? Geralmente é o que eu disse. Muitas coisas que nós vamos passar em sala de aula, nós já temos aprendido ao longo dessa vida de estudo. Tá? Por exemplo, segunda-feira eu dei aula 2h30 sobre história da igreja. Eu não vou aprender história da igreja em uma semana de estudo. É necessário uma vida de entrega, pesquisas, assista bons vídeos sobre o tema, leia vários livros, tá? Então, uma ministração sobre um tema complexo, ou seja, você vai tratar 2000 anos de história em 2h30. Então é necessário que a gente pesquise para ter uma noção, pelo menos básica, do assunto. Então, eu preparo aulas dessa forma. Geralmente, muitos assuntos que a gente vai tratar, a gente já tem pelo menos uma noção, uma base, um fundamento para a partir do qual nós vamos fundamentar os estudos. Eu, por exemplo, quando eu vou preparar uma aula da escola dominical, tá? Primeiro levando em consideração que nós já temos uma vida de estudo. Primeira coisa que eu faço, eu leio toda a lição da escola dominical, independente de qual aula eu vou ministrar. Eu leio a lição pelo menos 4 vezes a que eu vou ministrar. 4 vezes. Depois, eu leio o texto que a lição está usando como base. Tá? Se é um capítulo de Esdras, eu vou ler todo aquele capítulo, e se possível até o capítulo anterior, para que eu entenda o contexto. Tá? Outra metodologia que eu uso, além de ler a revista várias vezes, eu leio o texto bíblico algumas vezes, e se a revista está tratando de algum assunto, por exemplo, assunto específico, se ela está tratando de ideologia de gênero, um exemplo, eu vou pesquisar em outros livros sobre isso. Eu vou buscar mais auxílios, para que aqueles auxílios enriqueçam a minha lição de escola dominical. E aí, no preparo,
O que eu uso? A própria lição, o livro de apoio que a lição tem, eu uso o texto bíblico, aliás, eu pesquiso bíblias de estudos, comentários bíblicos, para que me ofereça mais esclarecimento, tá? Na administração da minha lição. Uso também dicionários, tá? E assim eu vou montando a minha ministração, para que quando você chegar na aula, você não fique só lendo a lição. Se você se preparou, se você leu o texto sagrado, se você pesquisou sobre o tema que você vai dar aula, se você recorreu a bons comentários bíblicos, a uma boa Bíblia de estudo, com certeza a sua aula será uma aula muito mais rica. Então, quando eu sento para estudar, eu tenho caneta, papel ou lápis, tenho Bíblias de estudo à minha disposição, pelo menos 2 bons comentários bíblicos, um bom dicionário bíblico, e aí fica à disposição de quem quiser fazer esboço, outros não podem fazer esboço. E no caso da escola dominical é bom porque você já tem uma base, você já tem um esqueleto, tá? Você já tem um pré-esboço pronto, então você vai buscar recursos para somar a esse aprendizado. Quanto à pregação, eu não sou um pregador, vamos dizer assim, de ofício, ministerialmente falando, tá? Mas, às vezes, eu prego, recebo convites, prego em um culto evangelístico. A forma é a mesma, a metodologia é a mesma. Geralmente, eu vou procurar tratar de assuntos relacionados àquele contexto. Se é um culto evangelístico, eu procuro um texto na palavra de Deus, que o tema central seja a evangelização. Por exemplo, João 3,16. Tá? Eu separo aquele texto. A primeira coisa que você tem que fazer é separar o texto. Você escolher o texto, aí você vai estudar o texto, estudar aquele contexto do texto, em que contexto aquele versículo foi pronunciado, para que público primário aquele versículo foi influenciado. Então, a partir dessas descobertas, aí você vai usar os auxílios. Você pode usar um comentário bíblico para lhe ajudar, para enriquecer o seu vocabulário. Você pode usar um bom dicionário bíblico. Você pode usar também outras versões, tá? E, a partir disso, você escolhe também o tipo de sermão que você vai pregar. Já escolheu o texto, já sabe o sermão, a passagem, escolhe o sermão, tá? E aí você escolhe se você quer fazer um esboço, se você vai montar o esboço na mente. Por exemplo, tem pessoas que elas montam o esboço na mente e conseguem discorrer tranquilamente. Outras não, vão precisar do esboço. Claro que ela não vai ficar lendo o esboço, mas o esboço está ali para que sirva de apoio, caso ela precisa ou corra o risco de se perder durante a administração, ela tem aquela base ali, tem aquele pilar, entre aspas, que é o esboço. Então é geralmente dessa forma que eu preparo uma ministração ou uma aula da escola dominical. Lembrando que a meditação bíblica, a reflexão bíblica, é uma disciplina espiritual muito negligenciada. Quando eu recebo um convite para pregar, por exemplo, eu peço a orientação de Deus, escolho um texto, eu leio aquele texto, mas aquela leitura não fica presa ali. Eu vou trabalhar e estou refletindo. E ali o Espírito Santo vai me lembrando de outras passagens, vai me lembrando de uma ilustração. Você pode usar uma ilustração na pregação. Tome cuidado para que a ilustração não tome o tempo todo da pregação. Você pode tirar ali 3 minutos, 2 minutos para fazer uma ilustração. A ilustração ela prende a atenção, ajuda na compreensão das pessoas, tá? Então, medite. Leia o texto, não deixe, irmãos, jamais, isso é um desrespeito, tá? Um professor de escola dominical que deixa para ler a lição domingo de manhã, sábado à tarde, isso é um desrespeito. Além do mais, você pode cair em 2 golpes fatais, o imprevisto e o improviso. Jamais um professor pode lançar mão disso. Da mesma forma, um pregador. Pregador, você precisa ter uma vida de meditação na palavra de Deus. Você não deve se preocupar com isso só quando você tiver a oportunidade para pregar. Este é o problema de muita gente. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade, porque eles acham que estudar a palavra, que conhecer as escrituras, é só uma atividade que ele deve exercitar de vez em quando ele receber a oportunidade para ensinar, para pregar. Não! Se você tem uma vida contínua de estudo da palavra, você vai perceber que quando você for ensinar sobre um determinado tema bíblico ou pregar as escrituras, você vai perceber que você já tem ali uma base. Você já tem mais do que um ponto de partida. Você tem uma base de sustentação a partir da qual você vai desenvolver a sua pregação. Então, tem coisas que são flexíveis. Tem pessoas que gostam de esboço, tem pessoas que não gostam, mas tem coisas que são fundamentais. E uma delas é o pregador
ter uma vida de estudo da palavra de Deus ligada ou associada a uma vida de oração. Isso aí é regra áurea para todos os pregadores e ensinadores. É verdade. Irmãos, não existe atalho, né, para o preparo, para uma vida cheia, né, de Bíblia. Não existe atalhos, né? Às vezes você fica admirando pessoas que têm um grande conhecimento, mas esse conhecimento foi resultado de horas e horas estudando a palavra de Deus, dias e dias, né? Um bom pregador, ele não deve se preparar só quando vai pregar, como bem disse o professor, né? Um bom pregador, ele tem uma vida de estudos, né? Se você pega na sua Bíblia só quando vai pregar, de forma alguma o seu ministério será frutífero. Isso é um desrespeito, né? E existe até os exagerados, né? Que diz, não, eu não preciso preparar porque na hora Deus dá. Irmãos, isso aí é um desrespeito ao pastor que lhe convidou. Isso é um desrespeito à igreja que vai te ouvir, né? Deus pode revelar coisas impressionantes para nós, sim. Eu creio no poder de Deus. Mas, irmãos, o despreparo, irmãos, não deve ser desculpa, né? Nós não devemos colocar Deus na parede e dizer, Senhor, vou abrir aqui, colocar o dedo no meio da Bíblia e o Senhor me dará uma mensagem. Não, irmãos. Deus requer de nós preparo, estudo, não existe atalhos, né? Irmãos, e é dia após dia, né? Para termos um conhecimento bíblico profundo, isso requer esforço, isso requer determinação, isso requer tempo. E nós podemos até usar uma analogia, né? De uma caixa d'água. Se você pegar uma xícara e tentar encher uma caixa d'água, você levará dias para encher elas. Mas todas as vezes que você for com a xícara lá até ela, você verá que tem água dentro dela. Ou seja, você está alimentando a caixa d'água. Assim é a nossa vida com Deus. Todas as vezes que você pega a sua Bíblia para ler, para estudar a Bíblia, né? Você está alimentando, né, a sua vida com a santa palavra de Deus. E todas as vezes que você precisar, o Espírito Santo lhe fará lembrar de tudo aquilo que você já tem na sua mente e no seu coração. Não fique pensando que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de algo que nós não estudamos. Não, irmãos. Nós somos dispenseiros de Deus, como atalaias do Senhor. Devemos ter uma vida diária, né? Lutero disse que nós devemos considerar perdido o dia que não meditarmos nas Escrituras. Então, irmãos, um pregador da palavra de Deus. Isso é uma obrigação de todos os cristãos, mas principalmente dos pregadores e desses ensinadores. Nós precisamos ter uma vida de estudo diário, irmãos. A meditação da palavra de Deus, né? Como diz o salmista, como amo a tua lei, né? Como está o nosso amor pela palavra de Deus, né? Como disse o professor Romário, né? Talvez o nosso amor por Deus está ligado ao amor que damos à palavra do Senhor. É como dizemos que amamos a Deus e rejeitamos a palavra. Tempo nós temos, todos nós temos tempo, né? Alguém disse que no fim as redes sociais serão uma prova contra nós, de que a falta de leitura bíblica, de que a falta de comunhão com Deus não foi por falta de tempo. Todos nós temos tempo. Aquilo que julgamos importante, nós reservamos tempo para isso. Nós temos tempo para tudo e devemos reservar tempo para Deus. Pregador da palavra de Deus, ensinador. Seja uma pessoa que dê prioridade para as coisas de Deus, né? Não pegue na Bíblia só quando você for pregar, quando for ensinar. Seja íntimo da palavra de Deus. Seja íntimo da palavra de Deus. Não faça como a irmã que perdeu seu óculos e não achava mais o seu óculos. E quando o pastor foi na casa dela orar, né, ela encontrou o seu óculos que estava perdido dentro da sua Bíblia. Né, irmãos? Isso demonstra um desprezo, um desinteresse pela palavra de Deus. Irmãos, seja leitor da palavra de Deus, seja estudante da palavra de Deus. Não existe atalho, né? Como diz os mais velhos, né? De grão em grão, que a galinha enche o papo. Então, irmãos, é devagar, cada um no seu tempo, mas nós não podemos parar, né? A procrastinação tem sido um veneno, né? Deixamos para depois, deixamos para outra hora, depois eu leio, depois eu estudo. Quando você vê, já não tem mais tempo, já não tem mais espaço na sua agenda para meditar nas Escrituras. Irmãos, não negocie isso. Não negocie a sua comunhão com Deus. Não negocie o seu tempo com a palavra de Deus, né? Separe um tempo e um lugar para ter comunhão com Deus, para ler a palavra de Deus. E como bem disse o professor Romário, né?
que a nossa vida seja a nossa primeira pregação, né? Que quando nós recebemos um convite de última hora, por exemplo, nós não sejamos pegos, né, despreparados. Você pode até ser pego desprevenido, mas nunca pego despreparado. Então, prepare-se, dia após dia. Estude, mesmo que você não vá pregar, mesmo que você não tenha uma agenda. Se prepare, faça estudos. Isso você estará edificando a sua vida, edificando o seu ministério, e todas as pessoas que estão em sua volta serão edificadas, porque você será uma pessoa espiritual, que sempre terá uma palavra de Deus em momentos oportunos, porque o Espírito Santo nos usa assim também. O mesmo Espírito Santo que usou Filipe para pregar para multidões lá em Samaria, também usou o Filipe para pregar para uma pessoa. Então seja esse canal de Deus. Se você for canal de Deus, ele lhe usará diante de multidões e também lhe usará diante de uma só pessoa. Isso é ser canal de Deus. Não queira pregar apenas para centenas de pessoas. Esteja disposto a pregar para um eunuco que não esteja entendendo a palavra de Deus, e você seja o canal do Senhor para trazer a revelação do Senhor Jesus. Então, que nós possamos ser íntimos na nossa Bíblia. Que nós possamos ser íntimos. Então, eu quero agradecer. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí, tá o professor, né, que generosamente, né, nos cedeu esse tempo aqui, né, ofertou esse tempo aqui nas nossas vidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se não tiver, professor, quais são as suas considerações finais, né, para essas pessoas que estão iniciando o Ministério da Pregação, que são aí, quem sabe, já uma caminhada e desejou vir aqui nesta live, né, aprender mais, humildemente, para agregar no seu ministério? Quais são as suas considerações finais para o professor, para o ensinador, para o pregador nessa noite? Bom, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, agradecer a todos que passaram por essa live, os que ainda estão, os que posteriormente vão assistir a essa transmissão. Que Deus abençoe cada um de forma especial. Em primeiro lugar, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, independentemente da sua chamada ministerial, independentemente dos meios que Deus vai lhe usar. Tenha cuidado, tenha zelo pela sua vida espiritual, tá? Isso é o mais importante, isso é o que mais conta em qualquer aspecto das nossas vidas. Depois entenda que Deus tem chamada ministerial para você. Eu não sei qual é. Pode ser pregador, pode ser ensinador, pode ser um pastor. Deus tem ministérios para você. E nós precisamos, meus irmãos, levar o ministério que Deus colocou nas nossas vidas a sério. Nós precisamos cumprir a missão que Deus nos deu, que Deus nos incumbiu. Nós estamos aqui nessa terra exercendo uma mordomia. E a pergunta é, como é que nós temos agido como mordomo? Meu querido irmão, se você está começando, minha querida irmã, erga a cabeça, esteja disposto ou disposta a aprender, seja humilde, aceite bons conselhos, tá? Cuidado com as críticas destrutivas, mas por outro lado também cuidado com a bajulação. Tá? Lembre-se que Deus lhe usará para a sua glória. Tá? Respeite as etapas, tá? Da sua vida. A nossa vida ministerial tem etapas. Respeite essas etapas. Tá? Existem alguns determinados lugares onde Deus vai nos colocar que, em primeiro, nós precisamos passar por outros. É necessário nós respeitarmos essas etapas. Por meio dessas etapas, o Senhor vai nos provando, vai nos testando, vai nos amadurecendo, tá? Lembre-se também que você é ser humano. Como ser humano, você é falho. Com certeza nós vamos falhar. Mas que quando nós falharmos, nós estejamos fazendo o nosso melhor para Deus, que nós veamos, ao errar, que nós erremos tentando acertar, tentando dar o melhor para Deus. Por outro lado, embora somos falhos, é possível sermos zelosos, é possível termos cuidado com a palavra de Deus, termos temor da palavra de Deus, para que nós possamos ministrá-la, quer seja pregando, quer seja ensinando, com amor, com carinho, com fidelidade, com sabedoria, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado, a fim de que Deus seja glorificado. Se você é um ensinador,
Da mesma forma, seja humilde, esteja disposto a aprender. Não tenha preguiça de investir no seu ministério. É um conselho que eu dou para todos aqui, queridos. Tenha a sua biblioteca particular. Se você investir R$50, R$100, você não está jogando fora. Você está investindo em sua vida espiritual. Você está investindo em seu ministério, sabe? Você está fazendo isso para a glória de Deus. Então não tenha preguiça de investir na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, a fim de que Deus seja glorificado. E dependa sempre do Espírito Santo. Busque, estude, frequente a EBD, frequente o culto de ensino, seja estudioso da palavra de Deus, compre materiais teológicos que valem auxiliar, mas nunca se esqueça de que você precisa ser dependente do Espírito Santo de Deus. Precisamos cuidar com o nosso coração, para que nós não percamos essa dependência do Espírito Santo de Deus, tá? A dependência do Espírito Santo de Deus não nos isenta de estudar, de buscar, de correr atrás, de aprender. Isso significa que nós vamos aprender, vamos orar, vamos buscar, vamos correr atrás, vamos entender, vamos pesquisar, mas, diante de tudo isso, o efeito, a essência, a eficácia da minha pregação, da sua pregação, do seu ministério, está na ação poderosa, graciosa do Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério de forma especial. Quem sabe você que está nessa live precisa desenterrar o ministério. Quem sabe você precisa recomeçar hoje. Quem sabe o seu ministério precisa frutificar a partir de agora. Tome essa iniciativa, erga a cabeça, sacuda a poeira e lembre que Deus tem um chamado na sua vida e que você precisa executar essa missão. Tudo para a glória dele. Deus abençoe em nome de Jesus.